O próximo princípio muito importante é adquirir conhecimento. Esse princípio os filhos precisam observar. Adquirir conhecimento, estudar. Vamos ver Provérbios capítulo 1, versículo 7. O homem mais sábio que já viveu, ele tem uma palavra que não é muito agradável para as pessoas que desprezam a sabedoria e a instrução. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, é um princípio que os filhos devem observar, essa aquisição de conhecimento. E a gente vai ver que há uma pequena diferença entre sabedoria e conhecimento. E Salomão diz que as duas são importantes para os filhos. Vamos virar a página da Bíblia aí, quem está com a Bíblia aberta. Quem está acompanhando a Bíblia? Provérbios capítulo 3, versículo 13. Diz assim, ó: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Vamos dizer assim, ó: acha sabedoria. 3, acha sabedoria. E o homem que... Veja que tem uma diferença. Sabedoria, Salomão diz que é achada. E o conhecimento, ele diz que é adquirido. Então, essas pessoas, esses filhos que acham a sabedoria e que adquirem o conhecimento, eles são diferentes do outro. Os outros são loucos. Esses aqui não, são bem-aventurados. Então, esse princípio da busca por conhecimento, ele deve ser observado pelos filhos. A gente não vai para a escola quando é criança à toa. A própria Bíblia nos ensina que os filhos devem buscar conhecimento. Nós queremos ter um carro, queremos ter uma casa, queremos viajar, queremos ter várias coisas. Salomão associa tudo isso a essa busca do conhecimento. Provérbios capítulo 8, versículo 17, esse versículo é bem interessante porque provavelmente os irmãos já ouviram esse versículo sendo utilizado como se uma pessoa tivesse dito o que está escrito aqui: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Deus que está falando isso, amém? Amém? Não, amém, irmãos. Não é Deus que está falando isso. Só que a gente vê até tema de congresso, né? Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. E a gente acha que de madrugada aqui é para orar. Não é. Vamos para o versículo 12, que a gente vai entender. Versículo 12. Eu quem? A sabedoria. Quem está falando no versículo 17 não é Deus. Quem está falando é a sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. E o mau caminho e a boca perversa aborreço. O meu conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os juízes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo quem ama. A sabedoria, ela não parou de falar ainda. A sabedoria ama os que a amam, e os que de madrugada buscam a sabedoria a acharão. Quando nós vemos Salomão falando sobre conhecimento, sobre sabedoria, ele traz algumas coisas que são interessantes, que todos nós aqui queremos. No versículo 18 ele diz assim, ó: riqueza e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Alguém quer riqueza? Alguém quer honra? Busca sabedoria. Ela está dizendo, ó, riqueza e honra estão comigo. Então esse versículo, dá uma passada ali, João. O versículo diz, os que de madrugada me buscam, no slide, os que de madrugada me buscam, me acharão. Não é orar de madrugada, irmãos, é o quê? Volta lá. Estudar de madrugada. Ficaram muito surpresos? Quem está surpreso, levanta a mão.
Tem bastante gente surpresa. É exatamente isso que ele está dizendo. Tem que fazer do estudo uma prioridade. Não é para deixar para estudar de noite cansado, com sono. É para estudar de madrugada. Não é de madrugada, 2 horas da manhã, vou acordar para estudar. Não é necessariamente isso. É priorizar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo são as coisas que eu considero mais importantes. O que eu faço quando eu acordo? Pego o celular para olhar o Facebook. Isso é o mais importante que você acha. Salomão está dizendo o quê? Os que de madrugada procuram a sabedoria vão encontrar sabedoria. Então temos que priorizar a busca da sabedoria. E estudar, buscar conhecimento é um princípio que deve ser observado pelos filhos. Conhecimento e sabedoria são importantes, inclusive, para viver muito. Os irmãos querem chegar a 100 anos, querem chegar a 90 anos, com saúde, conhecimento e sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 16, diz assim: aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Então, vai viver muito, ainda vai ser rico e ainda vai ser honrado. Olha que coisa boa. Princípios bíblicos para os filhos. E estudem. E aqui, os irmãos talvez estejam pensando assim, mas esse princípio é para as crianças, para os adolescentes. Qual é o melhor dia para buscar sabedoria? Hoje, alguém falou aqui, ó, hoje é o melhor dia para buscar sabedoria. Qual é o segundo melhor dia para buscar sabedoria? Fala que amanhã. Amanhã é o segundo melhor dia para buscar sabedoria. Então, os irmãos, se forem ler esse livro de Provérbios, do início ao fim, os irmãos vão ver que Salomão considera a sabedoria e o conhecimento como um investimento. Nós temos aqui na nossa igreja o exemplo do pastor Sebastião. Ele começou a fazer uma faculdade já idoso. Se matriculou lá na FATEC e fez o curso de inglês e espanhol ao mesmo tempo. Não há nunca um momento em que os irmãos possam falar assim, já não dá mais para eu aprender alguma coisa. Sempre dá. O melhor dia é hoje, o segundo melhor dia é amanhã. E volta ali, por favor. Aqui ali é um símbolo do investimento, que é o seguinte: quanto mais tempo um recurso passa investido, aplicado, mais ele rende. Então, é muito importante que a gente invista em qualquer coisa que nós vamos investir o quanto antes. Por quê? Se os irmãos investirem dinheiro, esse dinheiro ele vai render juros. E quanto mais o tempo passa, mais esse investimento cresce. Quando a gente fala de conhecimento, de sabedoria, a gente está falando também de investimento. E esse investimento, quanto antes a gente começa a investir nele, mais ele cresce. Se eu começar a investir em algum tipo de conhecimento hoje, daqui a 10 anos, daqui a 10 meses, por exemplo, eu vou ter um determinado patamar de um determinado nível de conhecimento dentro dessa área. Imagina que seja um instrumento musical. Hoje eu decido que vou aprender a tocar saxofone. Daqui a um ano, vou estar num certo patamar. Se eu tivesse começado 10 anos atrás, aquelas setinhas ali, ó, da subida, iria fazer com que 10 anos depois, eu estivesse com um nível de conhecimento muito maior. Então, o tempo em que esse conhecimento é investido, ele é relevante. Por isso que a gente precisa investir nas crianças. Já falei isso aqui na escola bíblica dominical, uma determinada aula, que as pessoas da igreja que fazem um investimento mais valioso são as professoras da escola bíblica dominical. Das crianças, não dos adultos, dos jovens. Nós estamos aqui aprendendo. Eu também estou aprendendo. O nosso conhecimento que nós aprendemos durante esse simpósio, vou pegar o meu exemplo. Tenho 34 anos. Digamos que eu vivo até 94 anos. Esse conhecimento aí tem 60 anos para render, para crescer, para frutificar e etc. Uma criança de 4 anos de idade que está lá
Semadepá Kids, aprendendo lá a orar. Os irmãos sabiam que as crianças têm uma cadeira lá e elas ficam orando por missões enquanto a gente está aqui? Irmãos, as crianças estão orando por missões. E essa criança que está lá com 4 anos, se ela viver até 94 anos, ela tem 90 anos de conhecimento pela frente. Eu só tenho 60. Quem tem 60 anos hoje só tem 30. E por aí vai. Então, o conhecimento, a melhor época para estudar é hoje. E quando se trata de filhos, os filhos devem começar a estudar o mais rápido possível. Ontem a Selma falou sobre isso, o presbítero Clóvis também falou na quinta-feira, que é uma função dos pais incentivar os filhos. Passa, Jonathan, por favor. Eu coloquei ali uma foto, eu fui ao shopping domingo, depois da escola dominical, Vanessa falou assim, amor, quero ir ao shopping almoçar, já faz muito tempo que a gente não vai, nessa pandemia, isso aqui, tá, vamos lá. Aí passei em frente à Saraiva, Mega Store, lá no Norte Shopping. Vamos entrar aqui na Saraiva, levar a Júlia logo para onde? Para aprender a gostar de um livro. Ah, mas está muito nova, mas tem criança menor que ela que está mexendo no celular. Então, os filhos, eles devem buscar conhecimento. Irmãos, conhecimento nunca é demais. Conhecimento abre portas. E a gente vai ver exemplo na Bíblia, a gente vai ver exemplo fora da Bíblia. Em qualquer ambiente que a gente olha, a gente vai ver pessoas que têm conhecimento sendo abençoadas. Quando Salomão fala assim, ó, riqueza e honra, ele não está jogando essas palavras ao vento, não. Ele está dizendo, é riqueza mesmo, é honra. Vamos ver Daniel, capítulo 1, versículo 4. A gente gosta de falar de Daniel, porque Daniel foi para a corte do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele e os seus amigos eram sábios ali naquela corte, respeitados. A Bíblia fala, nesse capítulo 1 de Daniel, que não encontraram ali ninguém que fosse mais sábio do que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram os mais sábios. Só que o que a gente às vezes lê esse capítulo e não se atenta, é que eles já eram sábios, eles já tinham conhecimento antes de ir para a Babilônia. Eles não aprenderam na Babilônia, pelo contrário. Se eles não fossem sábios, eles nem tinham chegado lá. Daniel capítulo 1, versículo 4. Aliás, vamos ler o versículo 3 para entender o contexto. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns, não eram todos, dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e nas línguas dos caldeus. Vejam bem, para aprender a letra e a língua dos caldeus, já tinha que ter conhecimento. Eles não chegam ali na Babilônia como se fosse uma folha em branco e começam a estudar. Não, eles já chegam lá com muita bagagem, com muito conhecimento. E a partir daí, eles vão aprender coisas que vão se adicionar ao que eles já sabiam. Veja que coisa interessante. Tem um pouco de tempo atrás, eu troquei de gabinete em que eu trabalhava lá na Justiça. Eu trabalhava no gabinete que a matéria era direito previdenciário, então eu trabalhava com o INSS. E agora eu fui para um gabinete que a matéria é tributária. Aí eu fui fazer uma entrevista com a juíza, eu falei com ela, doutora, eu não tenho muito conhecimento de direito tributário, eu nunca trabalhei em vara tributária, execução fiscal, etc. Mas ela não está preocupada se eu tenho conhecimento disso, porque isso ela sabe que eu posso aprender. Ela está preocupada o que eu tenho de base para colocar isso. E é isso que os filhos precisam se conscientizar. A gente precisa formar a melhor base possível para colocar alguma coisa em cima. O que? Não sei. Por que as crianças começam o ensino primário, o ensino fundamental, o ensino médio, aí escolhem a profissão que elas vão seguir só no final do ensino médio, na hora que elas vão fazer vestibular? A pessoa que fez um primário excelente, um ensino fundamental muito bom, um ensino médio ótimo, vai chegar no vestibular e vai falar assim, eu quero ser engenheiro. Maravilha, estudei matemática, física, estou sabendo tudo. Eu quero ser médico. Tranquilo, estou sabendo biologia, química.
Ah, não, eu quero ser jornalista, ótimo também, sei escrever, leio bastante, está tranquilo nessa área também, porque a base é muito firme. Pode colocar qualquer coisa. O meu pai trabalha com obra, às vezes as pessoas querem fazer uma reforma na casa. Aí chegam lá e falam assim, eu quero construir aqui em cima dessa laje. Aí ele vai lá e olha a coluna, vê ali, não dá não. Não dá para construir em cima dessa laje, por quê? Porque não tem estrutura. Às vezes, algumas pessoas chegam numa empresa e têm uma oportunidade de exercer algum cargo, alguma função, só que o chefe olha e não vê a base. Ah, você para esse cargo aqui, precisa de inglês, precisa de informática, precisa de espanhol, precisa de experiência, mas não tem nada. Quando Aspenaz, o chefe do eunuco, chega lá em Jerusalém, ele fala assim, eu preciso do camarada que seja instruído na sabedoria. E Daniel levanta a mão. Sábio na ciência, opa, tô dentro. Entendido no conhecimento e que tem habilidade. Daniel fala, opa, vou botar meu nome nessa lista. Então a gente precisa seguir esse exemplo. E por último, para encerrar esse princípio e passar para o próximo, Tiago, capítulo 1, versículo 5, irmãos. Esse aqui é um texto que os irmãos podem sair daqui, ou nem precisam sair daqui, já podem começar desde já praticar esse versículo. Porque quando eu era criança, sempre que eu orava, eu lembrava desse versículo aqui e já botava ele nas minhas orações. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Algum filho aqui quer ser sábio? Pede a Deus. Tiago está dizendo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, terceiro princípio que os filhos devem observar é aprender, estudar, buscar conhecimento.